Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professores. Hoje tá um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Vamos resolver uma questão que exige da gente exponencial, tá? A potenciação e também as raízes, que são um tipo de expoente. Então, essa questão aqui ela é bem específica porque ela exige que tu saiba como que os exponenciais agem, como eles funcionam em números que estão entre 0 e 1. Então, sabendo disso, a questão está resolvida, mas é uma coisa bem específica lá do conteúdo exponencial. Aí, bom, só precisa disso, então, recomendo que tu pause o vídeo e tente resolver a questão por conta própria, depois volta aqui para assistir a resolução, tá bom? Então, vamos lá. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, estamos procurando o maior número. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. Então, aquelas coisas como eu falo para vocês, é importante para nossa vida, mas não é importante para a questão, né? Recomendo que lá na hora da prova tu dê uma rabiscaiada aqui, né? No caso, isso aqui até poderia ter ajudado lá na prova de Ciências Humanas, mas já teria passado no domingo anterior, então não iria ter ajudado. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. Então, aqui que vem uma parte muito importante da questão, que tinha que prestar bastante atenção, né? Que esse índice ele é um valor que está entre 0 e 1. Ou seja, o nosso índice x está entre 0 e 1. Isso significa que o x pode ter valores como 0,2, 0,6, 0,9, 0,34, enfim, todos os valores que estão entre 0 e 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x não um terço, o quarto x ao quadrado e o quinto e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Então assim, a gente tem um valor x que está entre 0 e 1, aqui a gente não sabe qual é, e a gente tem que descobrir qual desses valores é maior. Será que é x ao quadrado? Será que é x ao cubo? Será que é a raiz de x? Então vamos colocar todos eles aqui. Então a gente tem x, x ao quadrado, x ao cubo. A gente tem aqui raiz de x. E aqui vem uma primeira coisa importante do conteúdo lá de exponenciais. Tem que lembrar que 1/3, tá? Elevar a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica, tá? Então assim, x na 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x, tá? Então aquele ali, x na 1/3, é raiz cúbica de x, certo? Ou seja, x elevado a 1/3. O x tradicional é elevado ao quê? É elevado a 0? Não, é elevado a 1. Tá? Então a gente tem todos esses valorzinhos aí e a gente tem que descobrir qual desses é o maior. Bom, e aqui que vem o que eu falei para vocês de entender como os expoentes funcionam em números que estão entre 0 e 1. Então tinha que saber que expoentes que são maiores que 1, né? Ou seja, esses dois aqui, ó, o x ao quadrado e o x ao cubo, eles diminuem o número quando ele está entre 0 e 1. Então, quando o x está entre 0 e 1, esses aqui diminuem o valor. E esses aqui que são as raízes, ou seja, quando o expoente está entre 0 e 1, eles aumentam o valor do número. E aumentam quanto maior for o grau da raiz. Então, quanto maior for o grau da raiz, mais aumenta o número. Então, sabendo disso, a gente sabe que o x na 1/3 vai ser o maior valor. Então, o gabarito é letra C. Bom, mas vamos se aprofundar aqui mais um pouquinho, tá bom? Se o número fosse, por exemplo, 2, certo? 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4 e 2 ao cubo é 8. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, mais ou menos. Tá? E a raiz cúbica de 2? A raiz cúbica de 2 é aproximadamente 1,2. Tá? 1,2. Então, como vocês podem ver, o número 2, né? Quanto mais para cá, ó, ele vai aumentando. Então, esses valores aqui eles estão aumentando o 2, esses valores aqui estão diminuindo o 2. Né? Mas, por que isso aqui não faz sentido para essa questão? Porque o 2 ele não está entre 0 e 1. Ou seja, o 2 não conta como valor possível para o x. Certo? Então, o nosso x não pode ser 2. Ele tem que ser um valor que nem esses daqui. 0,2, 0,6, 0,9. Por exemplo, se vocês testarem o valor 0,9 como valor de x, se vocês elevarem ele ao quadrado, vai dar 0,81. Ou seja, diminuiu, né? De 0,90 foi para 0,81.
E se vocês levarem ele ao cubo, né, vai dar 0,729. Ou seja, está o quê? Diminuindo o valor, como eu expliquei antes, né? Esses expoentes aqui, ó, que vão aumentando o seu valorzinho, eles vão diminuindo o valor do número, já que ele está entre 0 e 1. E aqui as raízes vão aumentar o nosso 0,9. Por exemplo, a raiz de 0,9 vai dar 0,95. E a raiz cúbica de 0,9 vai dar 0,97. Ou seja, para cá estamos aumentando o valor. Então percebam como o exponencial ele age diferente, né, no crescimento do número, baseado se o número está entre 0 e 1 ou não está entre 0 e 1. Então se o número é um número normal, digamos acima de 1, tipo o número 2, né? Então quanto maior o expoente, maior o número. Agora aqui, quando o número está entre 0 e 1, acontece o contrário. Né? Quanto menor o expoente, né, indo ali um meio, um terço, um quarto, um quinto, o número vai ficando cada vez maior. Né? E se for aumentando o expoente, 1, 2, 3, 4, 5, o número vai diminuindo. Né? Como é que vocês poderiam pensar isso? Isso aqui é uma coisa bem interessante de vocês saberem. Então, uma coisa bem interessante sobre os exponenciais, né, seja os exponenciais naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e as raízes, né, que são os expoentes fracionários, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, o interessante é que os exponenciais naturais, tipo 1, 2, 3, 4, 5, eles pegam um número e afastam ele de 1, que nem eu desenhei ali. Então, se o número está entre 0 e 1, ele vai indo para 0. E se o número está acima de 1, ele vai indo para o infinito. Então, os exponenciais maiores que 1, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles afastam o número de 1, enquanto que as raízes aproximam o número de 1, o que é muito legal, né? Então, por isso que vocês podem ver que se o número está entre 0 e 1, né? Se o número está aqui, e tu tira uma raiz dele, né? Tira uma raiz, ele vai aproximar de 1, ou seja, ele vai aumentar o seu valor. Agora, se tu faz um expoente maior que 1, tipo 2, 3, 4, ele vai afastar de 1, ou seja, vai diminuir. Entendeu? Ou seja, o maior número aqui, já que o índice está entre 0 e 1, vai ser x na 1/3. Gabarito letra C. Bom, então é isso para essa questão, gente, né? Como vocês viram, a gente já tinha marcado a resposta certa antes, né? Já lembrando dos conteúdos de exponenciais, mas eu quis aqui mostrar um pouco mais para vocês de como eles funcionam em maior detalhe, tá bom? Então comentem aí embaixo o que vocês acharam da questão, da resolução, se acharam essa questão fácil, se acharam difícil, se vocês fizeram por outra forma, que exemplos vocês usaram para resolver, tá bom? Então é isso, um beijão e até a próxima.